Bem-vindos de volta a mais uma aula nesta série de Eclésia, a vida da Igreja dentro do Reino de Deus. Nesta sexta aula nós vamos estar a falar acerca de comunhão que nós temos como a Igreja de Cristo aqui nesta terra, a comunhão dos santos. Comunhão é algo que nos distingue completamente do reino animal. Nós conectamos com pessoas aqui nesta terra e a comunhão é algo que vai para além também do intelecto, vai para além também das emoções, vai também além do aspecto físico, mas é uma ligação, uma unificação espiritual. E essa união nós sentimos e experimentamos quando nós estamos no corpo de Cristo, a sua família, porque nós somos essa família, nós somos criados à imagem de Cristo. Então nós somos essa família de Deus aqui nesta terra. A comunhão não é uma amizade ou uma fraternidade, não é algo que é somente à volta de eventos ou atividades, mas envolve essas áreas também. Mas a comunhão é muito mais para além disso. É uma união, quase uma aliança, um vínculo espiritual em que nós crescemos mutuamente, nós encorajamos-nos mutuamente, exortamos mutuamente a uma fé mais profunda. A comunhão não é uma coisa virtual, não é uma coisa que é feita à distância, mas tem que ser feita fisicamente, presencialmente, em que nós estamos juntos, unindo uns aos outros na presença de Deus. O escritor do livro de Hebreus exortava a igreja judaica para não deixar de congregar, porque ele sabia bem quando as pessoas deixavam de congregar, deixavam de ter comunhão umas com as outras, eles entravam no engano, numa apostasia e perdiam a sua própria fé. Cada menção em que o Espírito Santo foi derramado sobre pessoas era quando as pessoas estavam em comunhão umas com as outras, em união uns com os outros. Fala acerca disso no livro de Atos, em que começa com o Pentecostes, em que eles estavam unidos no mesmo lugar e o Espírito Santo foi derramado sobre as suas vidas. E depois várias vezes em que a casa estava cheia de pessoas em comunhão à volta da presença de Jesus, à volta do poder do Espírito Santo, e o Espírito Santo enchia as suas vidas por causa da sua comunhão umas com as outras e por causa da sua comunhão com Ele. A comunhão é algo essencial não somente para nosso crescimento, mas para o nosso bem-estar, saúde espiritual e também natural, tal como é necessário nós respirarmos para viver como seres humanos. A comunhão é necessário para que haja esta vida de Cristo em nós. Nós inspiramos o poder do Espírito Santo, o amor de Deus, a esperança, a fé, a longanimidade, e depois aspiramos a comunhão, o amor para com os outros, a este fluir da graça de Deus. Deus criou-nos para sermos a sua família e para sermos a família desta terra em que nós estamos a viver, para que as pessoas não sejam solitárias, mas que vivam em família. Comunhão do Espírito Santo encontra-se neste corpo de Cristo, encontra-se quando nós estamos em união uns com os outros. Há este vínculo da paz, há esta comunhão com o Espírito Santo mais profundo quando nós estamos no seu corpo, quando nós estamos na sua família. Isto é uma realidade tão incrível da igreja. Quando nós estamos em comunhão com Deus, nós podemos estar em comunhão uns com os outros. Então, como é que nós, de uma forma tão diferente, nós somos tão diferentes umas das outras? Cada pessoa tem uma cultura, um background diferente, uma forma diferente de ser, uma idade diferente. Como é que nós podemos estar nesta união quase utópica, quase irreal? Como é que nós podemos estar em união, tendo esta comunhão que é mencionada na Palavra de Deus? A forma mais fácil que eu posso explicar é um triângulo. Quando nós temos um ponto em comum, quando nós estamos a buscar os dois este ponto em comum, naturalmente a nossa vida, as nossas vidas vão se convergir. Quando nós temos Deus como centro do nosso foco, da nossa atenção, da nossa adoração, que nós amamos Deus sobre todas as outras coisas, nós vamos depois conseguir amar o nosso próximo e vamos estar mais e mais em comunhão perfeita. Também a forma que nós andamos em comunhão é quando nós
caminharmos na luz de Deus. Em 1 João 1,7 diz que, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando andamos escondidos nas sombras, longe da luz de Deus, quando andamos a cometer pecado, cair em tentação, nós estamos naquele lugar das sombras, lugar do pecado, nós vamos afastar de comunhão e nós vamos acabar por esmorecer a nossa fé. Mas quando nós também andamos na luz de Deus, nós vamos ver, vamos também andar no caminho de comunhão, vamos estar a caminhar em conjunto. Nós vamos ver que Deus traz esta transparência na nossa vida, na sua presença, mas também na presença uns dos outros. Quando nós pecamos, a forma de nós voltarmos à comunhão com Deus é através da confissão. 1 João 1,9 diz: se confessamos o nosso pecado, Ele é fiel e justo, mas perdoar e limpar de toda a injustiça. Para nós andarmos em comunhão com Deus, primeiro tem que haver um reconhecimento do pecado da nossa vida. Nós temos que confessar o nosso pecado, trazer isso à luz, mas depois nós temos que andar nos seus caminhos, sendo a luz para a nossa vida, em cada área da nossa vida. Salmos 119, 105 diz: a tua palavra é uma lâmpada que ilumina os meus pés e a luz que clareia o meu caminho. Caminhar na luz da palavra de Deus, em primeiro lugar, é concordar com Deus em tudo. Não questionar o que é que Deus diz na sua palavra, não alterar o que é que Deus diz na sua palavra, não fazer um jeitinho de acordo com a nossa teoria, com a nossa experiência, da nossa vida. Não, diz: Deus, eu vou seguir a tua palavra, eu vou acreditar na tua palavra, eu vou seguir e crer na tua palavra completamente. Também uma forma de nós andarmos nesta comunhão é quando nós estamos juntos, fisicamente juntos, reunindo-se. Quando nós estamos reunidos no mesmo lugar, nós estamos a pôr em prática a comunhão dos santos. Quando nós reunimos, é uma forma que nós demonstramos a nossa união. Quando a igreja estava junta, estava unida no início, eles estavam unidos no mesmo lugar, o Espírito Santo caiu sobre as suas vidas e diariamente eles reuniam no templo, diariamente comiam de casa em casa, partilhando essa comunhão dos santos, nas sinagogas. Em qualquer lugar, eles estavam a reunir como a igreja, como a eclesia ou a assembleia dos santos em qualquer lugar. Mesmo depois da perseguição, eles reuniam em lugares mais ocultos, nos catacumbas, em lugares mais escondidos. Quando depois começou a cristianização de todo o Império Romano, essa comunhão começou a minguar mais e mais, porque começou a ser mais e mais oficial. Havia catedrais, havia uma distância entre quem era os pregadores, ou quem eram os santos, quem eram os líderes da igreja e todo o resto do povo. E começou a haver este distanciamento entre as pessoas e depois começou a haver uma falta de comunhão, a falta da vida de Cristo dentro do seu povo. A igreja pode expressar-se de várias formas diferentes. Cada igreja é diferente na forma da sua adoração, na sua liturgia espiritual, da forma de que congrega, mas é necessário a igreja estar unida. E quando a igreja une, é necessário que haja vários aspectos desta comunhão dos santos. O primeiro aspecto é estarmos à volta da palavra de Deus, sermos à volta da pessoa de Jesus. Temos que haver pregação e ensino da palavra de Deus. Também nós temos que partilhar a sua ceia, a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 20 fala acerca disso, que cada vez que nós reunimos, partilhamos esta comunhão. Também um outro aspecto é quando nós damos ofertas e dízimos. Esse é um aspecto da nossa comunhão, em que nós pomos tudo aos pés de Cristo, em que nada é nosso, as nossas finanças não são nossas, os nossos bens não são nossos, mas está tudo aos pés de Cristo. Mencionamos isso também em 1 Coríntios 16. Também há adoração quando há comunhão, em que cada um traz um salmo, um hino, um cântico espiritual, como diz em 1 Coríntios 14, 26. Há também uma manifestação dos dons do próprio Espírito Santo, especialmente o dom de profecia, como nós vimos em 1 Coríntios 12, 13 e 14 também. Também, quando o seu povo junta, também há oração. A oração dos santos, 1 Timóteo 2, 1 a 8, fala-se que quando nós juntamos, nós devemos estar
a juntar para orar. Nós também temos que cuidar das necessidades uns dos outros quando nós juntamos. Atos 2:45, os primeiros apóstolos cuidaram dos viúvos, cuidavam dos pobres e não havia necessidade alguma. Também havia um momento de partilha, partindo o pão, não somente na ceia do Senhor, mas também comendo em conjunto. Isso é um aspecto muito importante nesta parte de comunhão dos santos. É como é que nós congregamos. Na igreja primitiva havia duas formas específicas em que a igreja se juntava em congregação. Primeiro, eles juntavam no templo. O que isso significa? Era um lugar comum na cidade, um lugar grande na cidade em que muitas pessoas podiam juntar, em que eles juntavam nesses lugares, nesses átrios do templo do Senhor, nas sinagogas, em zonas comuns, em que as pessoas podiam juntar grande número de pessoas para reunir e para declarar os seus louvores, entregando os seus dízimos e ofertas, manifestando os dons do Espírito Santo no templo. Havia esses lugares em que havia muita alegria, muito ânimo, a vida de Cristo, em que nós vemos que é necessário a igreja estar junta de um contexto alargado, um contexto maior, em que estamos juntos no mesmo lugar, em que estão várias pessoas vindo de vários lugares para reunir e glorificar o nome do Senhor. Há um conceito na física que é a lei da massa crítica, que significa que quando há uma certa quantidade ou nível necessário para que haja um resultado específico ou uma ação nova a ocorrer. Então nós vimos que quando há um maior número de pessoas a reunir no mesmo lugar, há um maior impacto, uma maior capacidade de influência, uma maior capacidade de transformação quando há 2 ou 3 ou mais centenas de pessoas a reunir no mesmo lugar. Por isso que esta lei de física nuclear, esta massa crítica, também se aplica na igreja. Quanto mais pessoas se juntar no mesmo lugar, quanto mais pessoas se valorizar o tempo de estarmos em conjunto como igreja, como o corpo de Cristo, como a família de Deus, mais influência haverá, tanto no mundo espiritual como também no mundo natural, porque o povo à volta vão reconhecer que nós somos seguidores de Cristo através da comunhão e através do amor que nós temos um para com os outros. A igreja primitiva também reunia não somente no templo, uma zona grande, mas também reunia de casa em casa, partindo o pão, comendo refeições, partilhando uma vida mais íntima. É necessário para uma vida saudável na igreja de nós valorizarmos o momento de comunhão mais íntimo com os nossos irmãos. É uma coisa reunir num templo grande em que nós estamos todos em conjunto, nós vemos Deus a manifestar, mas é necessário também nós partilhamos a comunhão íntima em que nós criamos laços, famílias são unidas, em que nós vemos que há amizades fortalecidas, em que há cura, transformação, há vida, há um ensino, há um crescimento espiritual através da vida de Cristo nesta comunhão. A maior parte das igrejas grandes hoje em dia não somente tem as reuniões de centenas ou até de milhares de pessoas, mas também tem uma estrutura de pequenos grupos de vida, grupos de crescimento, células, em que a pessoa pode se identificar, pode se conectar com esse pequeno grupo ao longo da semana para que haja crescimento espiritual, relacionamento e fortalecimento da sua fé. A comunhão é experimentada tanto neste ambiente grande, como também no ambiente mais íntimo das casas. E há benefícios muito grandes com cada uma dessas áreas. Nós precisamos que não sejamos somente espectadores na igreja, em que nós vamos, tal como um claque que vai ver um jogo de futebol, em que há somente um número ínfimo de pessoas a jogar, mas nós precisamos fazer parte desta família. Não somente ser a igreja, mas fazer a igreja. Sermos parte desta família, entrar em comunhão uns com os outros, abrir o nosso coração para Deus e abrir o nosso coração um para com os outros, para que o amor de Deus flua em nós e através de nós, fortalecendo a nossa fé, transformando a nossa vida e a vida à nossa volta. No livro de Isaías, capítulo 66, versículo 8, diz assim: quando se acha mosto no cacho de uvas, dizem, não destrua, pois há bênção nele. Assim farei por amor dos meus servos e não
os destruam a todos. Aqui o profeta está a declarar de uma forma profética, de uma forma alegórica também, a bênção que é a comunhão. Nós vimos que comendo uma uva é algo saboroso, é algo tremendo, mas nós não podemos fazer vinho com uma uva só. Nós precisamos pelo menos um cacho, pelo menos vários cachos, em que nós vemos que há uma bênção especial nesta união dos santos. E quando nós estamos juntos, é algo tão poderoso. Há uma bênção derramada sobre a união entre a igreja. Há uma unção do Espírito Santo que é derramado sobre a sua igreja quando há esta união. Há um vinho novo que é derramado sobre a sua igreja quando há esta união. Há este óleo de unção que desce sobre a igreja quando há esta união. Nós precisamos viver a nossa salvação, não somente de uma forma individual, que é muito importante, viver de uma forma individual, a santificação individual, a nossa fé crescer individualmente, buscar essa vida com Cristo individualmente, mas nós temos que tomar como prioridade na nossa vida a nossa caminhada em conjunto com os nossos irmãos, que em conjunto nós vamos crescer em fé, em conjunto nós vamos ter a comunhão dos santos, em conjunto nós vamos ser aquele baluarte da verdade, aquele farol da verdade de Deus, brilhando com a luz de Deus em cada campo, em cada esfera de influência, através desta comunhão que nós temos uns com os outros, tanto no templo da congregação grande, como em casas, quando nós juntamos intimamente com os nossos irmãos e nós estamos em conjunto. A última grande oração de Jesus para os seus discípulos foi: Deus, fala-os um. Pai, fala-os um, tal como eu sou contigo. O clamor do coração de Jesus para a sua noiva, para o seu corpo, para a sua igreja, é que haja uma união, não uma união universal, mas uma união real. Vidas juntas umas com as outras, crescendo em fé e impactando este mundo com a glória do Senhor.